Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é 4A, aula 14, uma aula sobre ligações metálicas. Com ligações metálicas, nós fechamos a nossa série de aulas sobre ligações químicas, né? A primeira ligação que a gente viu foi a ligação iônica, que liga metais e ametais, tudo bem? Metais com a tendência grande de perder elétrons e ametais com a grande tendência de ganhar elétrons, tudo bem? Na ligação iônica, essa ligação acontece, na verdade, pela transferência de elétrons. O metal perde o elétron, que vai até o ametal que o ganha. Quem perde vira cátion, quem ganha vira ânion, e eles se atraem pelas cargas opostas, beleza? Na ligação covalente, a gente viu que ela acontece, na verdade, por compartilhamento, porque está ligando só a metais, e os ametais querem só ganhar elétrons, ninguém quer perder. Então, eles são obrigados a compartilhar, já que não tem ninguém na ligação dando elétron para eles, né? Na ligação metálica, como o próprio nome já diz, é a ligação que acontece entre metais. Entre os metais já é diferente, ninguém quer ganhar, todos querem perder o elétron. Não é verdade? Metais perdem elétrons facilmente, transformando-se em cátions. Como não tem ninguém para pegar esses elétrons, os elétrons ficam espalhados pela amostra metálica. E é isso que a gente vai ver agora. É isso que dá essa ligação toda especial, que é a ligação metálica, cheia de coisas interessantes. Então vamos lá. Ligação metálica ocorre pela nuvem eletrônica ou mar de elétrons, que são, na verdade, os elétrons livres que estão pela placa metálica aqui. Tudo bem? O exemplo aqui é o metal sódio. Então, em cada pontinha aqui, ó, nós temos um átomo de sódio que, por ser metálico, perdeu seu elétron facilmente e o elétron está aqui, ó, espalhado nessa nuvem eletrônica. Como não tem um cloro, não tem um flúor aqui para pegar esse elétron, então esse elétron fica espalhado. Todos esses elétrons dos sódios que os perderam, né, ficam espalhados aqui por essa placa de sódio, tudo bem? Formando o quê? Um retículo cristalino do metal sódio, o íon de sódio, na verdade, e esse monte de elétron espalhado aqui. Pensa comigo, se o metal sódio perde um elétron, ele vira um cátion. E esses cátions vão ficar mergulhados agora num mar de elétrons de carga negativa. Então, por mais que o sódio tenha conseguido uma estabilidade se livrando de um elétron, né? E essa estabilidade não vai depender aí tanto da regra do octeto, não, tá? Se ele conseguiu perder esse elétron e não quer mais, esse elétron fica livre. Mas esse elétron tem carga negativa e os cátions têm cargas positivas. Então, mesmo livres, eles ainda têm um poder de atração de cargas opostas. Então, embora esse elétron não volte para a eletrosfera do sódio, ele fica por ali. Por quê? Porque cargas opostas acabam se atraindo, não é verdade? Então, ó, a gente pega essa nuvem eletrônica, ou gás eletrônico, ou mar de elétrons, que fica aqui, ó, perambulando entre os cátions, e isso dá uma estabilidade para esse composto, que é o composto metálico, tudo bem? Agora, essa estabilidade não depende da regra do octeto, tudo bem? É importante isso. O sódio metálico, no sódio metálico, os pontos do retículo cristalino são ocupados por íons positivos, né? Que são mergulhados numa nuvem de elétrons de valências móveis. Existe uma atração mútua entre os elétrons livres e os cátions, o que estabiliza a estrutura e permite que sofra distorção, tornando-os deformáveis. Olha essa parte, gente. Se você está assistindo isso com material aí na mão, isso aqui foi tirado da tua apostila. Destaca essa parte aqui, ó. É justamente essa atração entre elétrons de carga negativa e cátions de carga positiva que permite o quê? Que a gente possa deformar um metal, uma liga metálica ou um metal puro, como o ouro, por exemplo, a prata, o cobre, né? Se a gente pegar uma ligação iônica, ela forma um retículo cristalino de cátion e ânion. E aquilo lá é totalmente quebradiço. Se você pegar, por exemplo, um cristal de sal grosso ali, ó, se você apertar ele numa alicate, se você apertar ele contra a colher, ele esfarela. Diferente de uma ligação metálica que, por ter elétrons livres e cátions, né, permite o quê? Que ela se estabilize e sofra distorções. Você pode deformar a estrutura sem ela se romper, sem ela se despedaçar. Tudo bem? Então, aqui ó, nós temos os elétrons livres que estão espalhados, né? E aqui nós temos uns cátions de sódio atraídos por esses elétrons, mas esses elétrons não voltam para suas eletrosferas respectivas. Por quê? Porque metais perdem elétrons facilmente. Tudo bem?
Isso é bem importante. Daí, dando sequência aqui, gente, é justamente isso que dá algumas propriedades que são específicas dos metais. Olha só, o brilho, quando polidos, refletem bem a luz. Essa aqui, gente, você tem que destacar alta condutividade elétrica e térmica. Na verdade, quando você pega um fio metálico e coloca numa tomada, por exemplo, né, é justamente esse monte de elétrons livres aqui, ó, que vão dar mobilidade para a corrente elétrica passar. Tudo bem? Se a gente coloca um palitinho de madeira ali, ó, um palitinho de plástico, esses elétrons daí nesses materiais não existem soltos, então não tem transmissão de corrente elétrica, são materiais isolantes, mas os metais dão essa mobilidade. Por isso, a facilidade em conduzir tanto corrente elétrica quanto conduzir calor, tudo bem? Maleabilidade, são maleáveis, isso é, são fáceis de transformar em lâminas, né? Ductibilidade, que é a facilidade que o metal tem de ser transformado em fio. O ouro, por exemplo, tem uma ductibilidade muito grande. Você pode pegar 1 grama de ouro e transformar num fio de 1 quilômetro, aproximadamente. Olha só que ductibilidade, né? Pontos de fusão e ebulição, em geral, são elevados, tá? Porque essa ligação, esse tipo de ligação é uma ligação forte, né? Assim como a iônica, a ligação metálica é forte. Em compensação, a ligação covalente é uma ligação bem fraca. Lembrem disso, né? Tenacidade. O que é tenacidade, gente? Anota isso aí. Possui elevada resistência à tração. Por isso que você pode pegar um cabo metálico, ligar entre um ônibus e o barco, o ônibus e o carro e sair puxando. Por quê? Porque são resistentes à tração. Tudo bem? Tranquilo, gente? Daí aqui vem uma coisa que a UniOeste adora cobrar. E você que vai fazer a UniOeste tem que se ligar nisso aqui, tá bom? As ligas metálicas. Trata-se de mistura de 2 ou mais metais, podendo incluir outros elementos, que apresentam inúmeras aplicações práticas. Toda liga metálica, gente, vai ser uma mistura homogênea, ou seja, uma solução sólida, tá? E aí algumas são super importantes, como por exemplo o latão. O latão é uma liga de cobre e zinco. Ao latão vermelho, maior teor de cobre, e o latão amarelo, 67% de cobre e 33% de zinco. Mas só de você saber que o latão é cobre e zinco, você já fica numa posição boa aí para fazer vestibulares, tá? O bronze, gente, também é uma liga de cobre e outros metais. O bronze comum, né, ele tem 80% de cobre, 15% de estanho e só 5% de zinco. Então, basicamente, os livros vão trazer assim, ó, que que o bronze é uma liga de cobre e estanho e o latão é uma liga de cobre e zinco. Mas como você está vendo, pode ter aqui, ó, na verdade, um pouquinho de zinco também no próprio bronze, tá? Quando se fala em amálgama, o elemento que tem que vir na sua cabeça é o mercúrio, porque amálgama, na verdade, são ligas de mercúrio com outros metais, tá? O mercúrio faz amálgama com sódio, faz amálgama com prata, né? E a amálgama de prata, por exemplo, é usada em restaurações dentárias, tá? Daí nós temos também, gente, o aço, isso aqui é importante, ó, que é uma liga, na verdade, que possui ferro com 5 a 1,7% de carbono. Uma porcentagem bem baixa de carbono, mas que vai conferir aí, ó, a essa liga uma resistência bem grande, tá? O aço cromo é muito duro e usado em suportes de armações sujeitas à corrosão, né? Então, se você tem o aço cromo, é difícil de corroer. Aço molibdênio é resistente a choques e é utilizado em eixos de rodas. O aço cromo tungstênio é tão rígido, né, tão rijo, que é usado em talhadeiras. Então, gente, se você precisa aí de uma ferramenta com bastante rigidez, você vai usar o aço cromo tungstênio, tudo bem? E essa aqui, gente, tá aqui por último, mas não é a menos importante, é muito importante, o ouro 18 quilates, tá? O ouro 18 quilates é uma liga de aproximadamente 75% de ouro e 25% de um metal inferior. Geralmente é o cobre ou a prata. Mais cobre do que prata, porque o cobre comercialmente é um pouquinho mais barato, tudo bem? É difícil você usar o ouro puro para fazer certas joias, por exemplo, uma aliança bem fininha de ouro puro, de 24 quilates, não vai dar certo, porque como a maleabilidade do ouro é muito grande, então amassa muito fácil. Não vai corroer, né? Mas vai amassar muito facilmente. Então, quando se faz uma liga metálica, se faz pensando geralmente em aumentar a resistência, né? Aumentar a sua rigidez, aumentar a sua resistência à tração e tudo mais. Tudo bem?
Ligação metálica, gente, é curtinho, é isso, é basicamente você compreender que existem ligas metálicas, que os metais se ligam pela nuvem eletrônica, onde nós temos cátions mergulhados em mar de elétrons. E aí você fazendo exercício, você consegue fixar todo esse conteúdo. Para qualquer dúvida, é só me chamar. Um abraço e tchau, tchau.